Eu sou Valdo Siqueira, sou professor, eu ensino no ensino superior e sou professor de documentário, tenho um grupo de estudos de documentário e sou fotógrafo e nas horas vagas colecionador. Sempre gostei de colecionar pequenas coisas e tal, mas hoje olhando para trás assim e sobretudo conhecendo assim as teorias psicológicas que tem sobre os colecionadores, né, de que são acumuladores e tal, não me identifico dentro dessas teorias. Mas eu acho que, em específico, eu acabei ficando em uma das coleções que praticamente atravessa a minha vida inteira, que é colecionar objetos que tem a ver com a fotografia, que é algo que tem a ver com a minha profissão, né? Desde criança, eu tenho câmeras que eu tinha quando tinha o quê? 11, 12 anos. Eu acabei ficando com elas, nunca joguei fora e tal, e fui acumulando de um certo tempo para cá, e aí eu comecei a me interessar também por ter um pouco de fragmentos de memória da história da fotografia. Eu comecei a colecionar num tempo em que não tinha internet, então os meios eram também analógicos, né? Assim, não existia uma forma de você conseguir acessar esses objetos se não fosse você frequentando os lugares onde colecionadores se encontravam e tal, né? Eu acabei colecionando isso, assim, cada viagem que eu fazia, eu ia filmar em algum lugar e tal, não sei o que, eu procurava sempre os antiquários, os locais onde tinha objetos antigos e tal, e eu ia comprando ao longo do tempo, né? Mas quando a internet surgiu e efetivamente a gente começou a ter mais acesso aos colecionadores, aí eu comecei a comprar pela internet. Pelo fato de ser fotógrafo, me interessar muito pela parte técnica, né? Assim, você conhece através de um objeto, como por exemplo uma câmera como essa aqui, que é uma câmera, foi a primeira câmera que a Kodak fez em linhagem mais industrial, tanto que dentro dela tem como se fosse uma ressalva dizendo que a Kodak não tinha ainda patente para ela, tinha sido solicitada, né? Esse objeto aqui é um daguerreótipo, é um objeto que ele praticamente surge a partir do surgimento da fotografia, da invenção da fotografia na década de 30 do século XIX. Então, quer dizer, a história está aqui dentro desse objeto, né? Era como se fosse o cartão de visita dele. Imagina, ele carrega no bolso, né? Então ele chega, se apresenta para alguém, ó, eu sou fulano de tal, meu cartão de visita é esse. Por exemplo, essa aqui foi o momento em que a fotografia era impressa em vidro, né? Antes dela ser impressa em papel, era primeiro feito em vidro. Como por exemplo essa câmera aqui, que de tão velha que ela está, ela não pode mais nem ser muito manipulada, mas da época que a câmera fotográfica era de madeira, né? São objetos que estão fragilizados pelo tempo, mas eles mesmo carregam o próprio tempo neles, né? Essa câmera é uma câmera muito interessante, assim, ela parece um brinquedo, né? Mas ela é uma câmera profissional mesmo, de guerra. Era uma câmera bastante miniaturizada, acredito que do período da Primeira Guerra. Ela está ainda funcionando, né? Está com perfeito estado. Você consegue ver a parte mecânica dela, o quanto era simples, né? Justamente para conseguir fazer um soldado operar na guerra, né? Então, se ele fechava aqui, ela era pouco visível, né? Uma câmera muito pequena, e ele colocava para funcionar. Deixa eu ver se ela funciona ainda aqui. Dá para ouvir, né? Você dava a corda aqui, né? Dava a corda nela e depois botava para funcionar. Tem a lendária Pallar Bolex, né? Pallar anos 60, né? Era uma câmera que pegava
até 3 lentes, né? 3 lentes diferentes. E era uma câmera portátil, mas bastante robusta, né? Que o câmera, normalmente ele trabalhava tinha que ter muito músculo, né? Para trabalhar, porque ela é muito pesada. Mas essa sim, essa é uma câmera que realmente fez muitos filmes na década de 60, 70 e chegou até os 80. Ainda tem gente que filma com ela. É uma câmera muito requisitada. As populares 8mm, né, a Super 8 que todo mundo tinha em casa, eram câmeras caseiras, câmeras que as famílias tinham em casa e para documentar situações corriqueiras, né? Existe um tempo, deve fazer coisa de 100 anos mais ou menos, em que as coisas eram feitas com certa durabilidade, eram feitas para durar, para serem permanentes, né? O tempo em que a gente está vivendo talvez seja justamente o inverso disso aí. Então, talvez as pessoas fiquem ainda ligadas nessa linhagem analógica de objetos a fim de colecioná-los, por conta de que se tem certeza de que eles vão durar muito, né? Haja visto que a gente sabe que o primeiro filme feito, ele existe, né? A primeira fotografia está aí ainda, 100 e poucos anos depois de ter sido criada. E então as imagens que a gente está criando hoje, a gente não tem a menor certeza se elas vão durar, se elas chegarão até o amanhã. Mas normalmente os colecionadores, eles tentam apreender um pouquinho daquele tempo em que o objeto foi fabricado através da conservação dele. Eu acho que já tem muita gente que já tem consciência, que valoriza esses objetos, porque eu acho que em uma arqueologia do futuro, o homem vem conhecer um pouco mais dele através desses objetos. Quando eu consigo adquirir uma câmera que tem 140 anos, por exemplo, e levo para a sala de aula para mostrar para os alunos, de certa forma, a apropriação desses bens me dá uma certa vantagem em relação a explicar como é que funcionavam as tecnologias de um passado relativamente recente, né? E que normalmente os alunos não conseguiriam acessar se não fosse através dos objetos que conservam esse tempo, né? Nesse caso, para mim, mais do que paixão, mais do que acumulação, tem uma ordem de eficiência para a minha profissão mesmo, né? Assim, dar aula com essas câmeras para mim acaba sendo diferente mesmo.